Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Valbiraci, mestre da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. E hoje nós estamos aqui mais um domingo para falar da Palavra de Deus, para trazer um ensinamento vindo do trono de Deus para você. Hoje nós vamos dar continuidade e finalizar a aula que já vim dando 3 aulas anteriores, que é os 7 passos supremos da fé, e hoje a parte 4. Amém? Nosso texto áureo, ele está em 1 Coríntios 6:19, que diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não pertences a vós mesmos? Pois foste comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus, o vosso próprio corpo. A nossa verdade prática é: o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de nós, habita dentro de você, habita dentro do crente. Amém? Hoje vamos concluir esta série de aulas, 7 passos supremos da fé, na parte 4. Iremos concluir a realidade do Espírito Santo que habita em nós. Temos visto com muita frequência que muitas pessoas, muitos crentes, recebem a plenitude do Espírito Santo e acham simplesmente que receberam apenas uma bênção maravilhosa ou uma experiência espiritual e ficam sem perceber a totalidade do ensino da Palavra de Deus em nossas vidas. Vamos ler em João 4:4, diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Porém, a plenitude do Espírito Santo significa que ele, o Espírito Santo, passa a habitar em nós. Jesus disse em João 14:16 e 17, assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado ou consolador, a depender da versão da sua Bíblia, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós, porém, conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém? Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos entender, esses 7 passos é muito importante. Eu considero como essencial para o fortalecimento da nossa fé. É ter a consciência de que o nosso corpo é templo de Deus e que ele habita realmente em nós. O próprio Deus passa a habitar em nós. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está agora habitando dentro de nós. Amém? Então o passo 7 diz o seguinte: a realidade do Espírito Santo que habita em nós. Nos tempos antigos, ou no Antigo Testamento, Deus não habitava em lugar feito por mãos humanas. Ele se manifestava de forma direta com o seu povo, com os seus escolhidos. E em Gênesis nós vemos que Deus fala diretamente com Adão: Adão, onde estás? E ele tinha essa relação com Adão ao entardecer. Ele vinha falar com Adão naquele tempo. Então, Deus não estava dentro de Adão naquela época, porque ele tinha uma relação direta. Porém, com o pecado, houve a separação. Porque a própria palavra dele diz que Deus não coabita com o pecado. Então, houve uma separação entre o homem
e Deus através do pecado de Adão. Deus agora passa a falar com o seu povo pelos escolhidos. Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo. Deus falou com Abraão, né, dando uma grande promessa. Então Deus falava agora com o seu povo, né, através dos seus escolhidos. Porém, nasceu no coração da construção de um templo, que foi através de Salomão. Salomão construiu o templo, porque agora Deus, né, passava agora a habitar dentro, no meio do seu povo. No deserto, vamos dar um exemplo bem claro, que quando o povo é liberto do Egito, Deus habitava, ia à frente do seu povo, através de coluna de fumaça, ou de coluna de fogo, ou de nuvens, né? Deus tinha essa relação, ele vivia. E depois da construção do tabernáculo, Deus agora passou a viver no meio do seu povo, né? Não era mais uma sombra, não era mais uma cortina de fogo. Deus agora, dentro do tabernáculo, ele passou a viver no meio do povo. Porém, quando Jesus veio e morreu e foi ressuscitado e voltou ao Pai, ele já, como a gente já leu anterior, ele prometeu a vinda de um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E agora ele habita dentro de nós. Amém? É aquela palavra que diz: não entendeis agora que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Em 2 Coríntios também diz, 2 Coríntios 6,16 diz assim, ó: de acordo, pode existir entre o templo de Deus e o dos ídolos? Não. Portanto, somos santuário de Deus vivos, como declarou o próprio Senhor: habitarei nele, e com ele caminharei. E Deus fala: eu serei seu Deus, e ele o meu povo. Em todas as crises que podemos passar, devemos declarar que somos templo do Espírito Santo. Somos vencedores. Porém, a palavra diz que somos mais do que vencedores. Porque Deus, né, o Criador, ele habita dentro de nós. Aquele que é maior habita em mim, e eu não temerei. Não é verdade? Então nós precisamos interiorizar essa palavra, esse conhecimento que Deus habita em nós. Não é apenas uma declaração simples de se gloriar-se a si mesmo. Eu tenho uma confirmação de que a glória de Deus agora habita em mim. Né? Então não é somente, irmão. E é com muita frequência que temos visto crentes se abaterem facilmente. E não deixa o poder de Deus, o poder do Espírito Santo agir em nós. Porque nós enfraquecemos o Espírito Santo, nós não permitimos que ele haja. Queremos resolver o nosso problema com o nosso braço. Mas entenda, irmão, ele está habitando em nós, ele é bem educado, ele não força nada, ele não quer controlar a sua vida. Ele quer que você permita que ele venha trabalhar na sua vida. Amém? Mas vamos falar aqui do revestimento do poder da igreja primitiva. Interessante, nós falamos do Antigo Testamento. Vamos falar do Novo Testamento agora. Da igreja do Novo Testamento, não é uma simples exceção, e sim uma regra de fé. Havia crentes que tinham recebido a plenitude e ainda não tinham percebido, não tinham nem entendido essa ação do Espírito Santo. Então, ficavam sem saber, né, como agir. Agora eu sou crente, agora eu acredito, agora eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Mas não deixaram se permitir. Até porque, olha só o que Lucas fala em Atos 8, 14 e 15. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João,
E assim desceram a eles e oraram para que ele recebesse o Espírito Santo. Em Atos 19 diz assim: e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região da Álgaris, chegando a Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos e lhe indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? E aqueles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe esse Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que foste batizado? Então eles responderam: no batismo de João. Então Paulo lhe explicou: olha, o batismo de João é realizado para o batismo pelo arrependimento dos seus pecados. E ele ordenara ao seu povo que cresça naquele que viria depois, que era Jesus Cristo. Ora, que assim, compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos e sobre ele veio o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Não é maravilha? Então precisamos entender isso, meu irmão, que quando nós recebemos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo, precisamos entender que Ele agora habita em nós e que Ele precisa agora exercer uma função que é dele, é o Consolador, o Controlador, e nós devemos deixar Ele agir. Ele não vai fazer nada se você não permitir. Então muitos têm deixado de deixar a ação do Espírito Santo agir, porque quer fazer com o seu próprio braço. Amém? Mas muito pode estar até nas mesmas condições dos crentes de Éfeso. Já tinha recebido o Evangelho, já tinha se convertido, sendo batizado no batismo do arrependimento, porém não alcançaram a plenitude. Precisamos deixar que o Espírito Santo age em nós. Poucos entre nós ainda temos consciência de que Deus habita em nós. Muito pouco. Precisamos declarar, precisamos que nosso corpo seja instruído pelo Espírito Santo. Por que dizemos assim? Não entendemos o que Deus habita em nós? Precisamos sim entender que Ele habita. Ele está esperando que você deixe essa ação do Espírito Santo abrir o caminho para a sua felicidade, para o seu fortalecimento da fé e deixar Ele agir. Deixe Ele agir, meu irmão. É sempre bom. É ser dependente desse Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Então, esse é nosso item do 7, é o item 7. Amém? Vamos para a aplicação pessoal de hoje? Podemos dizer hoje, em toda certeza, maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que é maior que está em mim, sou dependente dele, ele fará de mim um grande sucesso. O Senhor da criação está fazendo em mim a sua morada. Que Deus abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Agora eu quero orar por você, um momento de agradecimento. Feche seus olhos, coloque suas mãos de uma forma que você acha ou de receber, ou de aceitar, ou de pedir. Amém? Fique na sua condição que você faz as suas orações. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por mais uma aula aqui concluída. Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, interiorizar essa aula de hoje e entender que o seu Espírito habita em mim. Senhor Deus, eu quero deixar que o meu corpo seja templo do teu Espírito, que eu permito, Senhor Deus, que ele haja em minha vida.
Permita, Senhor Deus, que eu entenda a Sua palavra, que eu busque o Teu conhecimento, que eu busque o Seu entendimento, porque às vezes entendemos com o nosso entendimento humano, mas é o Teu entendimento espiritual é que faz a diferença. Nos abençoa, Senhor Deus, abençoa essa casa que está nos ouvindo. Eu quero trazer um momento de reflexão, de oração. Nós estamos passando por um momento muito difícil, não sei a hora que nossos ouvintes estão ouvindo essa oração, mas, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, a cada lar que tem um enfermo, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, porque Tu é templo ali, Senhor Deus, nós sabemos que Tu é médico dos médicos. Cura, Senhor Deus, cura o Teu povo, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Espero você na próxima aula de domingo. Vai ser muito importante, vamos falar de mais palavras de fé e fortalecimento. Amém? Deus abençoe. Shalom. Shalom.